Crentes endemoninhados. Muitos não concordarão comigo no que vou dizer sobre o assunto deste tópico, mas como minha única preocupação tem sido honrar meu compromisso com aquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz, sinto-me perfeitamente à vontade para falar sem qualquer constrangimento. O Espírito Santo tem me mostrado, ao longo desses muitos anos em sua companhia, as maiores aberrações no meio evangélico, seja pelas doutrinas diabólicas, tais como o cair pelo poder de Deus, o riso no Senhor, seja pelas profecias de profetas possuídas pelo mal, ou ainda por uma infinidade de falsas doutrinas criadas por espíritos enganadores no meio dos crentes. É certo que essas manifestações têm grande aceitação, porque a maioria dos crentes é nascida da carne ou vive à base da fé emotiva. É revoltante ver tanta gente sincera iludida com as fantasias da fé promovidas por pastores nascidos da carne. Em todas as unidades da Igreja Universal do Reino de Deus espalhadas pelo mundo, sempre tenho atendido e orado pessoalmente por crentes de outras denominações evangélicas. E em muitas ocasiões vi a manifestação demoníaca em suas vidas. Durante a oração, alguns caíram no chão, outros ficaram apenas tontos. E o pior é que alguns eram tão orgulhosos que não aceitavam o fato de estarem possuídos por demônios. E justificavam-se dizendo-se crentes em Jesus há muitos anos. Mas a realidade era aquela exposta ali. Mesmo assim, não aceitavam. Consequentemente, nada podia fazer por eles. Simplesmente gastara meu tempo em vão. Outros eram humildes e até confessavam ter tido no passado envolvimento com os espíritos obsessores. Estes saíam libertos. De fato, a manifestação demoníaca em alguns crentes tem sido até mais agressiva do que em pessoas declaradamente envolvidas com os espíritos imundos. Diante deste quadro, perguntamos: pode o crente ser endemoninhado? A resposta é sim. Inclusive, a Bíblia aponta o caso de Simão, que aparentemente havia se convertido durante o ministério de Filipe em Samaria. Atos, capítulo 8, versículo 13. Mais tarde, porém, manifestou nele um espírito imundo. Atos, capítulo 8, versículos 18 e 19. Por que o demônio pode possuir um crente? Nós já vimos que a maioria dos crentes é nascida da carne e que a razão principal é o fato de que as pessoas recebem benefícios da fé sem se renderem totalmente ao Senhor Jesus. Em razão disso, os espíritos demoníacos aproveitam-se para tomar posse delas. O Senhor alertou sobre essa possibilidade quando disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Muitas pessoas são libertas de um espírito imundo e passam a ter o corpo limpo. Não obstante, por não ocupá-lo imediatamente com a presença do Espírito Santo, aquele espírito imundo volta com mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O grande problema é que, enquanto estão livres e limpas do espírito imundo, essas pessoas se entregam à fé evangélica e tornam-se crentes. São batizadas nas águas, passam a ser dizimistas e ofertantes, mas não dedicam suas vidas totalmente ao Senhor Jesus. Se o fizessem, não continuariam oprimidas, deprimidas e vazias. Sintomas de possessão demoníaca. São muitos os sintomas de possessão demoníaca, mas vamos relatar os mais comuns entre as pessoas, incluindo alguns crentes. Dores de cabeça constantes, clinicamente. Há muitas causas para as dores de cabeça. Porém, quando a medicina não encontra nenhuma causa física, certamente o problema é espiritual. É comum os encostos disputarem a cabeça da vítima. Nesses momentos, a pessoa sente dores atrozes, a ponto de sentir vontade de bater a cabeça na parede.
Já atendi pessoas que conviviam com dores de cabeça constantes há anos. Algumas vezes, as dores não eram muito intensas. Tudo dependia do período do ano, da fase da lua ou das festas pagãs. E quando impusemos as mãos sobre a cabeça dessas pessoas, antes mesmo de falar qualquer coisa, imediatamente os espíritos se manifestavam. Entre outras coisas, diziam que estavam naquela pessoa desde quando ela era criança. Além disso, debochavam de sua fé cristã, de suas idas à igreja, de suas orações vazias e coisas dessa natureza. A razão de as dores de cabeça serem intensas era a disputa de 2 encostos pela cabeça da vítima. Mas como explicar o fato de uma pessoa ser possuída por entidades espirituais se ela já havia se convertido ao Senhor Jesus? Esses casos acontecem porque a pessoa simplesmente trocou de religião. Ou seja, abandonou os costumes religiosos de uma determinada linha espírita e se transferiu para uma determinada igreja evangélica, o que não é suficiente para que as entidades deixassem de atuar em seu corpo. A simples prática de qualquer religião não inviabiliza a ação dos encostos. Ao contrário, até ajuda. É preciso que a pessoa vitimada por eles passe por uma asepsia espiritual, isto é, uma libertação dos cultos pagãos, e, sobretudo, dos encostos cultuados. Veja em Marcos, capítulo 5, versículo 2, capítulo 9, versículo 17, e Lucas, capítulo 4, versículo 33, exemplos de alguns endemoninhados que a Bíblia menciona. A obediência à palavra de Deus é fundamental para tal libertação. Insônia. A insônia provocada pelas preocupações do cotidiano da vida em geral. Naturalmente, não se trata dessa insônia a que nos referimos, mas sim aquelas sem causa específica. O ser humano não foi feito para viver sem dormir. Quando isso ocorre, é porque há algum distúrbio emocional ou espiritual. Se não for de ordem emocional, certamente o será de ordem espiritual. Novamente encontramos a ação dos encostos ou dos espíritos imundos que, nesses casos, atuam no sistema nervoso da vítima de forma a impedir que ela consiga dormir normalmente. O corpo clama pelo sono, mas o espírito imundo age na mente da pessoa, mantendo-a acordada com pensamentos de dúvida, de medo, preocupações. Medo. Basicamente, o medo é o resultado da mais pura manifestação de ausência da fé viva. É a ação direta do espírito do medo. Esta classe de espíritos atua de forma incisiva na mente das vítimas, trazendo à baila fatos terríveis que, na verdade, não existem. A simples ideia da possibilidade de esses fatos acontecerem é suficiente para que esses espíritos inflamem a mente dessas pessoas, lançando, inclusive, inúmeras ideias que se somam às dúvidas já existentes. Além de usarem a tática do terror, esses espíritos fazem a vítima lembrar-se de fatos semelhantes ocorridos no passado. Por causa da ausência da fé viva em um Deus vivo, as vítimas do medo deixam-se levar pela voz sutil dos encostos. E não são poucas as pessoas que vivem em manicômios por causa das fobias. Desejo de suicídio. Este é um sintoma de cunho estritamente espiritual e certamente característico de possessão demoníaca. O Senhor Jesus ensina claramente que o diabo vem para matar, roubar e destruir. João, capítulo 10, versículo 10. Portanto, o desejo de suicídio é uma inspiração diabólica. Todas as pessoas que pensam no suicídio ouvem vozes do além que sugerem tal opção como solução definitiva do problema. Contudo, a Bíblia condena o suicídio e diz não haver salvação para os suicidas, a exemplo de Judas Iscariotes. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. No que diz respeito a esse sintoma de possessão demoníaca, confesso nunca ter encontrado um crente que tivesse sido afetado por esse desejo diabólico, porque eles têm consciência de que isso é pecado mortal. Mas tomei conhecimento de que um antigo colega de trabalho chamado La Rubia, crente desviado, não suportando a opressão demoníaca, acabou cometendo suicídio. Nervosismo. Ao tratarmos desse sintoma, não estamos focando alguns momentos difíceis vividos pelo ser humano quando sua adrenalina sobe,
mas sim as pessoas cujo estado de nervos permanece alterado 24 horas por dia. São como verdadeiras baterias carregadas. De fato, a energia ali concentrada é provocada pela presença constante de muitos encostos. E quanto maior o número de espíritos naquela pessoa, mais intenso é o nervosismo. Esse tipo de problema tem conduzido suas vítimas a trágicas decisões. A Bíblia dá exemplo de um estado extremo de nervosismo no ministério terreno do Senhor Jesus. Foi quando ele desembarcou na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Marcos, capítulo 5, versículos 2 a 15.